Desculpem o tom choroso, mas não é um tom de derrotado, não. Aos que acham que nós estamos derrotados. Muito antes, pelo contrário. É o tom de quem tem vergonha na cara, é a lágrima de quem luta e não se vende, e que não vende seus princípios como alguns fazem. Nos últimos dias, a gente viu o fascismo atacando a democracia como nunca antes. E quem diz, neste momento, que nós vivemos uma polarização, está vendo a história pela espuma dela. Por isso eu digo que nós não temos polarização, porque a polarização ela requer uma condição que é a diferença completamente antagônica de suas ideias. O bolsonarismo, que é fruto do lulopetismo, não se difere em nada no que tange ao atacar o outro, ao ofender o outro, ao enganar o outro. E diante disso tudo que eu estou falando, eu que sou um simples e imortal, um sujeito irrelevante na história, pois não sou a personagem principal dessa história, venho acompanhando com tristeza. Mas eu tenho que dizer, o Manifesto à Nação de Ciro Gomes, de hoje pela manhã, orgulha-nos porque é aquilo que já nos dizia o mestre Darcy Ribeiro, que preferia estar ao lado dos derrotados do que estar ao lado dos vencedores. E é nesse sentido e nessa toada que nós precisamos dizer: Ciro resiste e sua militância mais ainda. Não vão nos calar, não vão nos intimidar. Nós não compramos o medo, nós não nos intimidaremos, porque nós temos fibra, porque nós temos coragem, porque nós temos algumas coisas que estes não têm. Ciro é muito feliz ao dizer que o seguinte: minha candidatura está de pé para defender o Brasil em qualquer circunstância, e meu nome continua posto como firme e legítima opção para livrar nosso país de um presente covarde e de um futuro amedrontador. Ciro é feliz ao declarar o seguinte: o Brasil está na iminência de sofrer a maior fraude eleitoral da nossa história. Não a mentirosa fraude das urnas eletrônicas inventadas por Bolsonaro, mas a fraude do estelionato eleitoral que sofrerão as vítimas que apertarem nas urnas invioláveis o 13 ou o 22. As urnas são de fato invioláveis, mas a legítima, melhor dizendo, vontade popular está sendo tremendamente violada. A campanha de Lula e aliados estão apelando para os eleitores de Ciro e da senadora Simone Tebet, para que migrem seu voto para o petista. Dessa forma, ele teria chance de vencer no primeiro turno das eleições. Encerrando o debate, porque não querem o debate, porque sabem os lulistas que o debate os expõe. E é por isso que o covarde Lula não esteve no debate do SBT. É por isso que o covarde Lula foge de Ciro como o diabo da cruz, e é por isso que o covarde Bolsonaro foge de Ciro e foge das respostas, como se comprovou no debate desse sábado. O manifesto de Ciro Gomes é importante demais, porque Ciro coloca as cartas e expõe o que está em jogo nessa eleição. Tem gente
que tem outras intenções, terceiras, quartas, múltiplas intenções. E é nesse jogo de culpa e desculpa, trágico e repetitivo, como bem disse o Ciro, é que nós vivemos um país que está sofrendo com mais de 33 milhões de brasileiros passando fome e o negacionismo incessante de Bolsonaro, que nega isto, como já negou a Covid, como negou a vacina no braço do brasileiro. Então, a solução mágica seria a retirada da candidatura de quem propõe, de fato, o debate. Estão nos cerceando, mas não estão nos calando, porque a nossa força é muito maior. Há vencedores que só vencem. E as eleições de 2022 estão colocadas. Respeitemos o resultado das urnas, mas é bom colocar, e é fundamental que se coloque, que você que vote A ou B, sabendo disso tudo, e insiste nesse mesmo caminho, que você arque com as consequências de suas escolhas. Para não dizer que no futuro não foi avisado, que não sabia de nada. Talvez cinicamente você possa dizer isto, mas você sabe no fundo de que a tragédia que nós estamos prestes a viver, ela foi anunciada, não como forma de criar mais um terrorismo, não, absolutamente, mas de alertar que é preciso um rumo diferente. E ainda há tempo, faltam 7 dias. 7 dias para que a gente possa, de fato, mudar os rumos de nossa história. É neste momento que a gente se une a esse manifesto de Ciro Gomes e juntos gritamos e cantamos que Ciro, presidente, é fundamental nesta luta. Ciro persistente, Ciro resistente com a gente, para dizer não ao fascismo. Seja o fascismo travestido de despolitizado, mais humilde, ou o fascismo travestido de politizado e que, no fundo, comunga das mesmas coisas que o outro lado supostamente tão oposto é. Nós estamos no fio da história e sabemos o peso dela. As nossas escolhas, elas são nossas. E cabe a nós assumirmos por elas. É isso que eu tinha para dizer depois de tudo que eu vi. E vou deixar aqui na descrição do vídeo o link, tá, desse manifesto, que é muito importante que você leia com calma, com atenção. É um documento histórico, é um documento que, sem dúvida nenhuma, vai abrir, né, e vai esclarecer o que está acontecendo nesse país. Porque nós precisamos, sim, de ter muita, mas muita consciência do teor do que nós estamos vivendo. Porque, de fato, nós precisamos de coragem para enfrentar e não nos abatermos pelo aquilo que o fascismo quer nos estabelecer. É preciso ter coragem para enfrentar os dias difíceis. É preciso ter dignidade. É isso.